Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Med Life. Eu sou a Amanda aqui da Caveu, Doc, ao meu lado. Estamos muito felizes em receber uma pessoa super especial aqui, que é o Dr. João Paulo. Ele é advogado, especialista em direito médico, tem mais de 10 anos de atuação na área, com mais de 150 processos aí tocados, e a gente está aqui com ele hoje para poder entender um pouco sobre essa questão da judicialização da medicina no Brasil e como que a gente pode se blindar disso. Bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado, Doc. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo falar sobre direito médico, eu vivo isso há muito tempo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje para a gente poder trazer esse conhecimento para o público da Caveu. Claro. Obrigado, obrigado. A gente sente muito que é uma demanda dos nossos clientes, né? Porque acho que a gente já sai. Quem sai da faculdade hoje já sai um pouco apavorado. É. Eu acho que hoje é de consenso, assim, é de conhecimento geral dos médicos, estudantes de medicina, que a gente tem que tomar cuidado, porque o paciente, ele tem acesso muito mais fácil ao processo, então tem se tornado cada vez mais comum. E aí trago até para você uma informação que você mesmo me trouxe no mês passado, enquanto a gente conversava, que é do novo infográfico com relação à judicialização da medicina no Brasil. É um infográfico super bacana. A gente fez alguns posts, inclusive, lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, vai lá seguir. Contando um pouco desses números, que são números impressionantes. Doc, mandei pro Doc também. E eu queria saber de você, assim, como é que você enxerga isso, esse aumento nos números de processos? A gente sabe que é praticamente. Tem mais processos contra médicos do que Que médicos no médico no Brasil Brasil, hoje. isso. Então, como você enxerga isso? Eu vejo isso com. É um dado alarmante, né? É muito preocupante. Hoje existe uma média de 100 processos por dia contra médicos e profissionais da saúde, então é alto esse número, né? Eu acredito que isso vem acontecendo por um forte avanço da internet, as pessoas elas estão cada vez mais conectadas. Hoje, para você conectar uma outra pessoa, conectar um advogado, ou conectar a outras pessoas, é muito mais fácil do que era antigamente, né? Também eu acredito que a gente está vivendo uma forte cultura de exigência, de intolerância também, nessa forte cultura, os médicos, ao meu ver, hoje eles são os mais vulneráveis, né? Porque muita gente já acha, aconteceu um detalhezinho assim, vou processar o médico, e muitas vezes nem ocorreu um erro médico. Na minha experiência, ao longo desses 10 anos, eu percebo que na grande maioria das ações que eu trabalho, não houve um erro médico. O que houve ali, às vezes, é um problema na relação médico-paciente, uma insegurança, ou algum detalhezinho que talvez uma conversa tivesse sido resolvida. Então, eu vejo isso com esse número com muita preocupação. Aproveitando até o gancho do que você falou, que muitos casos não são erro médico, acho que é até importante a gente frisar para os nossos telespectadores aí qual a diferença entre um erro médico e um acontecimento ali inerente ao procedimento, uma complicação inerente ao procedimento. Porque o médico acho que até entende isso melhor, mas o leigo, né, que é o não médico, ele às vezes tem dificuldade de entender que alguns procedimentos eles têm riscos inerentes, complicações inerentes, por exemplo, uma cicatrização que não ficou bacana, isso é completamente inerente ao procedimento, né? Do que de um erro médico, que aí realmente é aquilo que você pode dizer É, melhor, imprudência, imperícia, negligência. É isso? o erro médico, para ser caracterizado o erro médico, tem que ter uma decisão, seja do conselho de classe, do conselho regional de medicina, dizendo que ele houve realmente um erro médico, ou uma decisão judicial, após um processo onde fica comprovado que houve um erro. Para o médico ele ser culpado, a responsabilidade civil do médico ela é subjetiva. E o que é isso? Ela é mediante culpa. Tem que ser comprovada a culpa do médico ali. E como é que você comprova a culpa do médico? Tem que comprovar que ele agiu ali com negligência, com imprudência, com imperícia. Complicações, elas existem. Uma complicação não significa que foi um erro médico. O que é importante é que o profissional médico ele sempre converse com o seu paciente, explique os riscos daquele procedimento, até porque qualquer procedimento existe um risco, né? A gente sabe que a medicina ela não é exata, a medicina, o que funciona para mim pode não funcionar para um outro paciente, então é importante o médico sempre deixar isso muito claro para o paciente. Qual vai ser a terapêutica ali utilizada, qual é o quadro clínico do paciente, por que que vai ser aquele procedimento, quais são os riscos daquele procedimento que ele está sendo submetido. Se possível, conversar até com um acompanhante, com um responsável legal, se for um menor de idade, e deixar clara aquela situação. Tá. E aí eu vejo muito também que, até do que você me falou, assim, que
essa questão de diferenciar para o próprio paciente se é um erro médico, o que são erros médicos, o que são complicações, tem muito a ver com essa relação médico-paciente, né? Sim. Que às vezes eu acho que tem duas grandes questões, assim. Uma é a relação médico-paciente, que ela, se bem feita, se bem construída, ela evita tanto transtorno, tanto desgaste, né? Tanto para o médico quanto para o paciente também. E, por outro lado, eu vejo muito o papel do prontuário médico, né? Que é um documento que a gente tem que agarrar com força Unhas e dentes. e falar que é nosso melhor amigo, né? Que o prontuário pode fazer por nós, assim? Como é que ele tá ali para ajudar o médico? Pronto, numa eventual ação judicial, qual vai ser o principal documento que o médico vai ter para se defender? É o termo de consentimento, aonde o paciente ele consentiu com aqueles riscos. É importante que o termo de consentimento ele seja específico para o procedimento, porque se for aquele termo de consentimento geral, provavelmente esse documento vai ser nulo, e é como se ele não existisse numa ação judicial. Então, que ele seja específico por procedimento. Um exemplo, vai numa ginecologista colocar um DIU com hormônio, é um termo. Um DIU sem hormônio já é um outro termo. Tá. Então, é nesse grau de especificidade. E o prontuário? O prontuário lá tem que ter tudo do paciente, a anamnese do paciente, evolução de enfermagem, porque o prontuário ele é multidisciplinar. Então, quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação o médico colocar no prontuário, melhor. Ah, fiz um exame físico no paciente, o exame físico X, coloca no prontuário. Fiz o procedimento no paciente, coloca no prontuário. Tudo no prontuário. Independente seja um prontuário clínico de consultório ou um prontuário hospitalar de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Esse caso dos prontuários hospitalares, ainda mais se tratando de hospitais públicos, eu já atendi em pronto-socorro, acontece muito de perder, né? Quando eles são físicos. Agora tem, no computador é um pouco melhor. Como que o médico ali que tá na porta, no pronto-socorro, ele tem que guardar uma cópia? Ele tem alguma orientação nesse sentido? O prontuário, ele pertence ao paciente, sob guarda do médico e da instituição de saúde. Nos casos de instituição de saúde pública ou particular, geralmente esses hospitais eles já têm um setor só de prontuários. Hoje, com a digitalização, está muito mais fácil, mas a obrigação de guardar aquele prontuário é do hospital. Inclusive, um prontuário físico, se for no de consultório, o médico tem que guardar durante 20 anos, e o hospital também de 20 anos, físico. Se for um prontuário digital, não existe um tempo, tem que guardar para o resto da vida. Porque o paciente, a qualquer momento, ele pode solicitar aquele Entendi. prontuário. Uhum. É, e se perder, a responsabilidade então é da instituição. Da instituição, e se for de consultório, do médico. Médico. Tá certo, eu não sabia disso, você sabia? Sabia. Também não. Eu achei que o médico tinha que, pra se resguardar, ele tinha que tirar. Eu já tirei. Quando eu via que podia dar BO, assim, sabe? Paciente um pouco. Que você vê que tem um conflito já na consulta, enfim. Aí devolveu para o paciente. Não, eu tirava foto do prontuário e guardava comigo. Tinha uma pastinha no meu Drive que eu guardava a foto do prontuário. Falava, vai O que. prontuário físico, a gente, claro, sabia que tinha um tempo, mas você tinha. Agora, o prontuário digital, eu não sabia que você tinha. Na verdade, você tem essa obrigação por tempo indeterminado de manter enfim, esse documento. E é um documento, e não é seu. De certa maneira, faz bastante sentido. Até porque o paciente, se ele vier a óbito um dia, todos nós vamos partir um dia, os herdeiros eles podem requerer por algum Podem requerer. motivo. Tá. E o interessante, Doc, é porque para uma ação judicial existe um prazo prescricional que o paciente ele pode te demandar, que é de 5 anos, uma ação judicial cível. Uhum, uhum. Mas uma ação ética não existe prazo, Ah, entendi. Ela não entendeu? prescreve. Não prescreve. Muito Um atendimento interessante. hoje, daqui a 10 anos, se o paciente Tá. quiser ir te denunciar no conselho por um erro de 10 anos atrás, ele pode ir e o conselho vai apurar. Deixa eu falar no leguês aqui. Uhum. Né? Porque não sei se todo mundo entende. Prescrever é basicamente o que a gente está dizendo o que o João está dizendo é que um paciente, para ele te processar na esfera criminal, civil, né? Ou criminal, ele tem 5 anos. No cível, ele tem 5 anos. No criminal, vai de acordo com a tipicidade do crime. Se for um homicídio doloso, é uma prescrição. Se for um homicídio culposo, é uma outra prescrição. Vai de acordo de como seja ali tipificado aquele crime.
Mas, em suma, tem Mas um fato é que prazo. ele tem um Tem um tempo. Ele tem tempo, um tempo, ele não pode, por exemplo, daqui 30 anos te processar por uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás. Isso. Agora, na esfera ética, perante o Conselho Federal de Medicina, ele pode te processar por algo que aconteceu. Te processar, não, né? No caso, denunciar por algo que aconteceu há muito tempo atrás. Então, aí tá a importância de, pensando no consultório particular, de você realmente se resguardar nesse sentido. E aí também entra uma outra coisa interessante, que também é uma demanda super frequente dos nossos clientes, né? Que é o papel de um seguro médico. Responsabilidade civil. Isso. Né? E aí eu queria te perguntar, assim, qual é a tua opinião? Porque eu vejo muito que a galera faz, os especialistas fazem, eu vejo muito especialista fazendo, então o médico que já tem ali o seu consultório, enfim. Mas agora o que eu tenho visto é um aumento crescente no número de profissionais generalistas. Acabei de me formar, só começo a dar plantão se eu tiver seguro, né? Porque, justamente pelo que a gente conversou aqui, desse aumento dos números. Como é que você vê isso? Assim, você acha que tem sentido, não tem? O que esse seguro faz por você? Como ele vai te ajudar? Enfim. Eu acho que tem total sentido, porque é uma segurança para o médico, é que nem um seguro de um carro. Tá. Todo mundo tem seguro de carro, mas você não quer bater o seu carro, só vai utilizar caso você bata o carro e que você seja o culpado da batida, né? Tá. Não é porque você está sendo demandado judicialmente que você vai utilizar aquele seguro, é só se você for condenado. Eu acho muito importante o seguro de responsabilidade civil para o médico, por quê? Porque ele vai te ajudar, ele vai te dar uma segurança maior em caso de uma condenação. O seguro ele vai pagar para ti aquela condenação financeira, não é? Então você vai contratar lá um seguro, tem de diversos valores, você pode contratar um de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, enfim, de acordo com o seu desejo. E caso você seja condenado, o seguro ele vai lá e paga. Agora é muito importante nesses seguros que o médico ele leia o contrato do seguro com atenção, porque geralmente os seguros eles pedem o quê? Ó, você foi processado, assim que você receber a intimação, já avisa o seguro. Geralmente eu vejo muito clientes meus que só avisam que tem um processo pro seguro depois que sai a condenação. E aí eles podem acabar perdendo. Então, é sempre importante você ter ali, analisar o contrato do seu seguro, conversar com o seu corretor, para poder não perder o seu seguro. Mas é muito importante sim ter um seguro. E eu também acho que é muito importante, Amanda, nessa mesma toada, você ter uma assessoria jurídica. Isso que eu ia te perguntar. O seguro, ele só vai te cobrir monetariamente, é isso? O seguro, existem diversas formas de seguro. Como é que o seguro eles fazem geralmente? É, eles podem fornecer o jurídico deles, ou se você tiver o seu advogado, eles vão custear os honorários do seu advogado. Tá. Mas aí vai depender de seguro para seguro. Mas qual é a vantagem de você ter uma assessoria jurídica preventiva? Porque o seu advogado especializado, ele já vai te fornecer a documentação adequada, ele vai te dizer quais são os termos que você tem que ter ali no seu consultório, por exemplo, ou o que é que você tem que colocar no prontuário, vai lhe orientar. E em caso de uma ação judicial, você já vai ter essa documentação para lhe defender. Tá. O que pode acontecer nos casos seguros é o quê? Que o seguro ele vai estar com você ao seu lado, mas a partir do momento do litígio. E se você não tiver feito a prevenção, talvez o Mais advogado do difícil, né? seguro não vá conseguir te ajudar tanto e você possa vir ser condenado. E o que a gente quer é que você não seja condenado, né? Que o médico não seja condenado. E no caso dessa assessoria jurídica, por exemplo, eu atendi ali no pronto-socorro um paciente, sei lá, atendi no consultório, putz, fiz uma cirurgia, fiz uma cirurgia no paciente, deu um BO, perfurei o útero, tive que tirar, a mulher não vai poder engravidar nunca mais, né? Um horror, tal. Daí eu te ligo e falo, me ajuda a documentar isso, me ajuda a conduzir esse pós-operatório, me ajuda a conversar com esse paciente, que, né? É isso, mais ou menos? Exatamente. E o principal aí seria o antes. Nesse teu caso, nesse exemplo que tu deu, a paciente consentiu que poderia ter essa perfuração, que caso houvesse, ela poderia nunca mais vir a engravidar. Isso é muito importante, porque o paciente ele consentiu com aqueles riscos. Ele não somente chegou num procedimento, aconteceu aquilo e ele, poxa, eu não sabia que isso podia acontecer. Aí é onde está o problema. E que- É que esse ponto que você colocou tem eu acho que um fator de piora, né, na situação do médico nessa condição, usando o teu exemplo de carro. Você trabalhar em pronto-socorro é como se você fosse usar esse carro não para andar na rua, mas para fazer um cross, para fazer uma corrida super perigosa.
o médico nessa situação, ele está numa situação, aliás, ele está numa posição muito desfavorável, de muito risco, fragilizado, porque muitas vezes essa conduta que a Amanda eventualmente possa ter tomado no pronto-socorro, não houve tempo hábil para comunicar, às vezes, familiar, não tinha familiar, foi um acidente que aconteceu na rua por alguma razão, enfim. E você tem que tomar conduta, Isso. que o paciente... A gente sabe, e aí me corrija se eu estiver errado, a lei ela também dá guarida para esse tipo de situação que o médico tem que agir para salvar a vida. E muitas vezes isso traz cobra alguns preços. Mas eu acho que é importante, né, quem está assistindo a gente agora, e principalmente os nossos colegas que estão entrando no mercado de trabalho, saber justamente que a posição no pronto-socorro, no primeiro atendimento, ela é bem diferente daquela posição que você está mais protegido no teu ambiente de consultório. A relação Com com o paciente, certeza. ela conseguiu ser construída de uma maneira mais Diferente. estruturada. E é diferente do pronto-socorro, que muitas vezes família e paciente estão com todas as pedras na mão, não contra você, a sua pessoa, mas a situação para elas é estressante. E não é todo mundo tem estrutura para falar, não, pode jogar pedra aqui, quando você terminar, e aí, vamos conversar, tá? E às vezes você nem tem tempo para isso. Algum dado com relação a isso? Eu só deixar aqui uma dica importante, tá? No caso de. É importante os médicos saberem isso, porque eu já peguei demandas que os médicos foram condenados, só que eles não poderiam nem ter sido processados. Por exemplo, o médico, quando ele atende pelo SUS, ele não pode ser processado. Mas não diga. Quem deve ser demandado ali é o ente público. Se o hospital for municipal, é o município. Se for estadual, é o estado. E se for da União, se for federal, é da União. Então, muitas vezes, o paciente, quando ele vem demandar um médico, processar judicialmente, ele coloca o município e coloca o médico. E se o advogado do médico não informa que, naquele momento do atendimento, o médico ele era um agente público e, portanto, ele não poderia ser processado, o juiz pode julgar e acabar condenando aquele médico, eventualmente. E se esse médico for contratado, por exemplo, nós temos aqui alguns hospitais que funcionam como OSs. Então, o público, ele acaba cedendo o hospital para uma iniciativa privada poder fazer a administração. Então, o vínculo dele, embora esteja dentro de uma entidade pública, o vínculo dele é Privado. privado. Como é que funcionaria isso? A mesma coisa. Por mais que seja uma gestão privada, ali o atendimento se deu por onde? Pelo SUS. Ah, entendi. Né? O prontuário tem Perfeito. o que lá? Tem SUS. O receituário tem o que lá? Tem SUS. Tá. E é muito importante isso, porque o médico ele pode não ser concursado, mas no momento do atendimento, num plantão, num hospital público, ele é um agente público naquele momento. Então ele não pode ser demandado. Isso é muito importante todo mundo saber, para caso aconteça, você já fala para o seu advogado, para a sua advogada, se o advogado não levantar esse ponto. Mas é muito importante. Eu peguei já demandas de médicos que tinham sido condenados e sequer poderiam ter sido demandados. Isso em hospital de qualquer esfera, seja ela federal, seja uma Qualquer esfera. Se for SUS, Ah, entendi. ele não pode ser demandado. E você vê como faz falta educação, esse tipo de educação nas escolas, nas faculdades de medicina, né? Mais É uma, né? mais uma, Mais, que a gente vem mais do que a conversando. gente vem conversando. Cada vez que a gente traz alguém aqui, a gente levanta um ponto que a gente deveria aprender na faculdade e a gente não aprende, né? Porque, às vezes, é isso, ainda mais no PS, a gente, mesmo contratando uma assessoria jurídica, às vezes a gente não tem tempo hábil né, proceder, de comunicar, de conversar, de escutar, né? E aí, quanta falta faz, meu pai do céu, ter um conhecimento digno ali, né? Entender o código de ética, entender até o código civil mesmo, né? Nossa, é surreal. Nós, antes de começar aqui, a gente estava conversando justo. Eu tive na faculdade isso. Mas... Teve? mas o Einstein Mas, foi na minha vida. a gente estava conversando aqui justamente sobre isso. Acho que realmente o seguro vale e você ter uma assessoria jurídica. São coisas que o mundo de hoje demanda e não tem jeito. É assim que é. Não entrando no mérito. Mas eu acho que a gente pode apresentar e convidar quem está vendo a gente, assim, que uma maneira muito boa da gente evitar esse crescente na relação médico-paciente até virar um processo ético profissional, ou enfim, ou de responsabilidade civil, é que a relação médico-paciente ela tem que ser muito bem desenvolvida, né? E o médico tem que ter esse conhecimento. E aí é mais uma coisa que a gente precisa
revisitar dentro do currículo médico, acadêmico médico, para que a gente crie com famílias e com pacientes uma relação igual. O paciente hoje é diferente do paciente de 30 anos atrás e diferente do paciente de 60 anos atrás. A informação médica hoje ela é democratizada, né? A gente estava brincando, né? Se o Dr. Google já era sabido e complicava um pouco essa relação, o Dr. ChatGPT é pior ainda, Muito pior. né? E a gente precisa, o médico precisa estar preparado para isso, porque hoje a relação com o paciente ela é muito mais participativa. Ela é, em alguns aspectos, sim, de igual para igual. E a gente, no jargão popular, o médico precisa aprender um pouco a baixar a bola, Aquele escutar, paternalismo, né? exatamente. E nós, hoje, vamos assumir uma posição como médicos de condutores um pouco daqueles conceitos que o paciente nos traz, porque ele sabe os conceitos. Muitos sabem os Sim. conceitos. Muitos sabem os conceitos de coisas que a gente não sabe. Mas a contextualização de todo aquele quadro é que aí se faz necessário realmente o conteúdo que a gente aprende na universidade e a nossa experiência médica. Mas o fato é que, apesar de tudo isso, falando da técnica, a relação de pessoas, do médico, do paciente, da família, a empatia, e aí a gente volta para os 5 sentidos que a gente precisa dar para o paciente. E eu acho que isso minimizaria muito o número desse processo, tirando aqui pessoas que se aproveitam dessa situação, Sim, que eu acho que já existia antes e Vai hoje sempre talvez existir, sempre né? vai existir. sempre vai existir. Mas eu acho que. E você está do lado do paciente, inclusive quando dá errado, quando dá ruim, né? Ser muito claro, a honestidade. Faz parte da profissão, né? Exato, exato. A medicina não é uma ciência exata, como a gente já conversou aqui, e nem sempre o que dá certo para um vai dar certo para o outro. O que o médico tem que ser é transparente e ter a coragem ali de passar pro enfermo o que está acontecendo e para os seus acompanhantes, né? A relação ela tem que ser muito clara. E quando a relação ela é muito clara, ela gera uma confiança. E o paciente ele vai ficar contigo, pode ter certeza. A maioria das ações elas não são por erro médico, como eu já falei. A grande maioria, né? Então é muito importante essa relação médico-paciente. Tudo é saber gerir expectativa. O paciente ele vai para uma consulta, às vezes, com uma expectativa. E se o médico ele tá num dia ali mais baixo, tá, e ele não alcança aquela expectativa, aquilo ali pode virar um problema. Não faz um exame físico adequado, não faz as perguntas adequadas, não ouve o paciente. Muitas vezes o paciente só quer ser ouvido, Só quer ser ouvido. Exato. não é? Verdade. Você tem notado que esse medo da judicialização tem mudado um pouco o comportamento dos médicos que você tem? Porque, assim, é uma coisa é você aceitar essa realidade e falar assim, tá bom, vamos ser um pouco melhor aqui o médico com a relação paciente e família. Mas você tem notado que essa defensiva do médico tem. Eu estou falando isso com base, por exemplo, no que a gente vê muitas vezes nos Estados Unidos, que a atuação do médico ali com o paciente, ela é muito fria, Muito fria. ela é muito distante, quer dizer, não há aquele campo comum de aproximação, você no seu, eu no meu, e a gente joga algumas informações para aquele campo comum e volta para trás. Consequentemente, acaba afetando o resultado do tratamento, acaba afetando uma série de coisas que não precisaria. Você nota que a gente está indo para esse mesmo caminho? Eu noto que os médicos estão cada vez mais na defensiva, mas por medo. Porque todo dia a gente vê notícias de, foi processado, demandas contra médico, está crescendo. Sai um infográfico desse que quem tiver acesso, que é público, se assusta, né, com esse infográfico. Hoje a gente tem mais processos do que médicos no país. Então, eu acho, sim, que está cada vez mais distante e mais fria a relação. E eu acho que isso tem que mudar. Porque Uhum. eu acho que mudando o comportamento também, o médico entendendo isso, o médico sabendo que ele está. O médico ele nunca pode parar de estudar, então o médico passando o conhecimento adequado, o tratamento adequado, tentando acertar o diagnóstico lá da forma correta e tendo uma comunicação clara, a chance de dar um problema é muito. Tratando bem, né? Obviamente, a chance de dar um problema isso é muito baixo, na minha opinião. Mas eu sinto que está cada vez mais distante. Até trazendo um pouco desses dados aqui, ó, abri o infográfico para a gente ver alguns dados que são chocantes, assim. Eh, Vamos lá, dos números. Primeiro, estados com mais processo. Primeiro, São Paulo, disparado, 133 mil. Rio Grande do Sul, em segundo lugar, com 83 mil. Depois, Minas Gerais, seguido de Rio de Janeiro e Bahia. Aí, Eu acho que esses são processos éticos, né?
Esses são... Eu acho que era processo ético, Hum. esses dados. Porque tem a diferença de processo ético e Isso. Você pode explicar até pra gente, isso é interessante. As especialidades mais processadas também, isso foi uma coisa que, nossa, a gente fez um post disso no Instagram, deu 160 compartilhamentos. Não diga. Juro pra você. Porque ninguém tem noção, né? Qual que é a especialidade médica mais processada? Ginecologia e obstetrícia. Porque é gerir expectativas, né? É um momento da vida que nenhuma paciente, nenhum paciente está pronto para lidar com intercorrência. A gente está pronto para ver o nosso filho nascer. Desculpa. Hoje, nos Estados Unidos, dificilmente o médico americano vai escolher e especialidade. o seguro altíssimo. Seguro Ah, altíssimo. é? São muitos, tem muitos ginecologistas obstetras que não são americanos, não são nativos. Eles vieram de fora formar. O seguro lá é Justamente altíssimo, pra- Tava até inviabilizando justamente isso. Agora estão indo os profissionais, porque Exato. os médicos de lá não estavam mais querendo. Chegou a coisas assim que você disse, depois de 10 anos, ou depois de alguns anos, a criança não teve um desempenho bom na escola, eles vamos falar que provavelmente houve algum trauma no parto e aí acabou provocando isso. É uma loucura. Chegou a um extremo a judicialização nos Estados Unidos que, enfim, você inviabiliza uma relação de tratamento com qualquer paciente. É muito complicado. Ô, João, entrando nesse tema, do processo ético, explica pra gente a diferença entre o processo ético e o processo... Possível, né? Aham. O processo ético administrativo, ele é em sede de conselho, tá? O conselho, ele é fiscalizador. Então, ele fiscaliza se tá todo mundo seguindo o Código de Ética Médica para manter ali o padrão da medicina no Brasil, né? Como é que pode se dar o início de um processo ético? Pode ser de ofício, o que é isso? É quando o próprio conselho percebe que houve ali alguma infração por algum médico e ele instaura uma sindicância ou um processo ético, ou pode ser uma denúncia de qualquer pessoa. Pode ser de um paciente, pode ser de um colega, pode ser de qualquer pessoa. Pode ser uma denúncia de uma pessoa que presenciou e denuncia ali, e o conselho ele tem o dever de quê? De analisar e instaurar aquela sindicância para apurar se houve ou não a infração ao Código de Ética. No processo ético, primeiro você pode ter uma sindicância, que é um processo investigativo, mas que não tem nenhuma uma defesa. Ela é um processo mais simples, ela tem uma manifestação escrita pelo médico. E aí, ao analisar, o conselho ele vai analisar, não, aqui realmente não houve nada, ele pode arquivar. Como o conselho ele pode abrir um processo ético profissional, que é um PEP. E aí esse processo, aí é um processo ético, ele é mais robusto. Aí tem uma defesa escrita, tem uma audiência, pode ter uma Tem perícia. um advogado. Em ambos tem advogado, Ah, tá. tá? Em ambos pode ter ou não ter advogado. Como advogado, eu sempre sugiro que tenha um advogado, né? Advogado. E quais são as penalidades para um processo ético? Pronto. Num processo ético, pode ter o arquivamento, que é quando não ficou caracterizado ali que não houve nenhuma infração. Tá. Pode ter uma advertência. Ó, você infringiu isso aqui, não faça mais. Ah, uma letra no prontuário Ilegível. ilegível. Uma advertência, ó, passe a escrever legível no prontuário. Ele tá acabando, não porque tá melhorando a letra. Não. A ferramenta é diferente. Pode ter uma censura pública ou privada, que é como se fosse uma advertência também, só que o público tem acesso, se for pública. Pode ter uma suspensão, e aí uma suspensão de 90 dias, ou seja, o médico não vai poder exercer a profissão durante 90 dias, se for 90 dias a suspensão, como pode ter uma cassação, tá? A cassação é interessante porque sempre ela tem que ser também rechaçada pelo Conselho Federal de Medicina. A cassação, o Conselho Regional ele sugere a cassação, mas sempre o Conselho Federal também tem que ter um duplo grau de Uma jurisdição, segunda vamos dizer assim. instância, assim. É uma segunda instância. Sempre tem que ter, tá? Tá. Então, o processo ético sempre vai ser com relação à pessoa, da profissão do médico. Vai ser sempre com relação à limitação profissional. Tá. Na esfera civil, sempre vai recair sobre patrimônio. Quando você processa alguém no civil, você está querendo uma reparação patrimonial. Geralmente contra o médico é danos morais ou danos materiais e danos estéticos. Geralmente, quando é estético, tem muito dano estético que os pacientes vêm pedindo. Então, é uma reparação, vai recair sobre o patrimônio do médico. Ah, o médico foi condenado por danos morais em 40 mil reais. Então, ele vai ter que reparar financeiramente. João, isso eu acho muito interessante da gente falar, porque quando tem processo civil em que há necessidade de reparação patrimonial, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado agora.
Porque aí entra o problema de você ter uma PJ compartilhada, certo? Sim. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que tem aquela Solidariedade. solidariedade, né? É. Você responde solidário, como é que é isso? Explica para os nossos clientes também, para quaisquer outras pessoas que estejam assistindo, como é que funciona, quais são os perigos ali, os problemas que você pode ter de ter uma PJ, uma pessoa jurídica médica compartilhada com outras pessoas. Pronto. É muito importante que o médico, geralmente, quando você se forma, você vai ter que abrir uma pessoa jurídica, porque geralmente os hospitais, as operadoras de plano de saúde, elas contratam através de PJ. Então é muito importante que o médico ele abra a PJ, mas ele saiba com quem ele vai abrir essa PJ. Porque a PJ ela é uma pessoa, só que ela é uma pessoa jurídica que tem as suas sanções, tem as suas responsabilidades. Então, vamos supor que num caso de um médico, o médico tem uma clínica e ele foi condenado lá a PJ dele. Só que ele utiliza a PJ com vários outros médicos, né, vários outros sócios. Se essa PJ for condenada, todos os sócios eles podem responder. Por quê? Quem são os sócios dessa empresa? Ah, o médico aqui, o médico X, ele está sendo demandado. Já está no cumprimento de sentença, já acabou o processo. Vai pedir um bloqueio na conta dele, não tem? Pode pedir bloqueio na conta dos outros sócios. Ou pode pedir um bloqueio na conta da própria PJ, se ela tiver uma PJ e tiver dinheiro lá de todo mundo. Mesmo que eles não tenham participado, Eles são sócios são sócios. da empresa. É como qualquer outra empresa. Então é muito importante. E não só isso, tem responsabilidades tributárias. Pode ser que tenha um médico que esteja lá emitindo nota para um determinado hospital e não esteja recolhendo imposto. Todo mundo pode responder. Por isso que é muito importante você ter uma contabilidade de confiança que vá lhe orientar junto com o jurídico e que você, ao abrir uma PJ, ou você abra só, ou você abra com pessoas da sua confiança. Você não entrar naquelas PJona que a gente fala assim, que é PJ 40 grupões, médicos, os é. grupões, 50 médicos, existe um perigo ali de responsabilização muito grande. E o Conselho Regional já se manifestou contrário a esse tipo De situação, prática de e prática, situação. porque é muito complicado, existem muitos riscos ali, né? É uma pessoa jurídica, que se eu sou sócio daquela PJ, eu respondo. Uhum. E é curioso, porque a gente fala tanto disso, né, Doc, mas ainda tem muita gente que acha que é história pra boi dormir, né? Cara, não é. Assim, é impressionante como não é. E como tá. Assim, aqui em São Paulo a gente tem menos isso, mas mais no interior, até no Nordeste mesmo, Tem muito, lá tem demais. A gente recebe às vezes esse feedback, né, das pessoas, tipo, nossa, mas meus amigos vão abrir. E a gente fala. Abra a sua sozinho, que você não vai se arrepender, você não vai ter problema, né? A gente É se que poupa. vendem, na verdade, as pessoas criam dificuldade para vender solução. Então, eu já ouvi muita gente falando, não, mas a gente faz isso porque vai bitributar. Então, é melhor ele ser sócio, como é que eles chamam? Não é nem Não sei. cotista, é sócio operacional, alguma coisa. Existe um um termo termo lá. deles ali, um termo. E eles falam, não, olha, se eu for receber do hospital, depois tiver que pagar para essa pessoa, ele vai ser tributado 2 vezes, né? Então, e hoje muitos hospitais dão condição de você prestar o serviço e você receber pela sua empresa sem ter aquela como intermediário. Sim, Só que, infelizmente, muito dos problemas de alguns médicos são outros médicos, né? São nossos colegas. Então, a gente precisa realmente entender muito bem para evitar essas situações. O recém-formado ele quer trabalhar, ele quer dar plantão. E às vezes, se é colocada a única saída para ele poder trabalhar ele vai. ele vai e vão minimizar os problemas. Ah, mas e se... Não, imagina, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Então pega pela inexperiência, até acontecer. Até E acontecer. acontece. E acontece. E acontece. E Gente, acontece. acontece demais. João, eu tenho uma pergunta para te fazer, pela sua experiência, como você tem visto a participação das instituições empregadoras ou contratantes nestes processos ético-profissionais, mas principalmente na questão como eles entram, qual tem sido a disposição deles em proteger, mas não proteger no sentido de dar apoio ao médico, um apoio lícito, ou se de fato isso não tem acontecido, o que você tem sentido? Pronto. Todas as instituições de saúde médicas, elas respondem ao CRM. Tanto é que tem diretor técnico, que tem que ser um médico lá, Uhum. né? Então, o plano de saúde, um plano de saúde médico, né? Que existe plano de saúde odontológico, por exemplo. Mas um plano de saúde médico, ele responde ao CRM. Se tiver um erro lá e o CRM quiser
instaurar um processo, ele pode chamar o plano de saúde para ser denunciado naquela demanda. Da mesma forma, na esfera judicial. O que eu tenho observado é que, geralmente, os hospitais, eles já fazem uma espécie de sindicância interna, eles fazem uma análise interna bem robusta e informam ao próprio conselho, informando se a conduta do médico foi correta ou não, tá? E os hospitais, por compliance, eles são muito transparentes, né? Uhum. Eles orientam os médicos, obviamente, como agir e tudo mais, e leva aquela documentação para o CRM, e o CRM vai utilizar aquilo para o seu processo ético, tá? Na esfera judicial, eu também venho observando isso, que o hospital, o plano de saúde, eles vão lá mostrar realmente o que aconteceu, né? Uhum. E que o médico também. E a gente acaba. É como se fosse uma defesa, uma encaixada na outra, né? Ou não, né? Ou não, Ou ou não. não, ou não. Mas Mas o fato é que se aproxima da verdade, é se aproxima isso. da verdade, Entendo. né? Se aproxima da verdade. Qual é a grande diferença? Porque o médico, a responsabilidade dele é subjetiva. Tem que comprovar que ele agiu com culpa. Já o hospital, que é a pessoa jurídica, e o plano de saúde, é diferente. A responsabilidade deles é objetiva, é diferente para a justiça. Então, mesmo que eles não tenham culpa, se tiver tido algum dano a um paciente, eles vão ter que reparar aquele dano. Entendo. Tá? Um exemplo, o hospital ele acabou de comprar uma maca, a maca está nova, está na garantia, tem 2 dias de utilização a maca nova. O paciente está na maca, aquela maca quebra e ele quebra uma costela. O hospital ele teve culpa? Não, ele não teve culpa, ele comprou uma maca nova e tal, mas ele vai ter que reparar o Já entra paciente. aí como um direito do consumidor, mais ou menos, Exatamente. com Já relação o à médico, não. instituição. Se o médico está no consultório dele e tem uma maca lá e quebra, o paciente ele não vai, porque o médico não teve culpa. Ele vai ter que processar talvez a fabricante lá da maca, né? Entendi. Entendi. Olha que O hospital ele pode até entrar também com ação regressiva depois contra a fabricante da maca para Pra reaver esse reavar esse dinheiro. Mas a diferença é essa, né? Então, por isso que às vezes nas defesas, como eles têm uma responsabilidade objetiva, eles são mais agressivos, né? Nas suas tá. defesas. E aí a gente volta para o mesmo assunto, que é o médico tem que preencher o prontuário médico. Nossa. Ele tem que Evoluir. completo, ele tem que Sim. evoluir, ele tem que pôr a mão do As paciente. mensagens são prontuário e relação médico-paciente, né? Exatamente. E aí, se isso for te fazer sentir mais seguro, uma assessoria jurídica. Eu acho que mais importante do que um seguro médico de responsabilidade, né, para te trazer aquela segurança financeira, eu acho que ter uma assessoria jurídica Preventiva. é importante. Esse embate, né, que para alguns casos acabou virando do médico-paciente, às vezes o paciente já teve péssimas experiências prévias, ele chega ao conto médico, ele já vem, como eu falei, com pedras na mão, e ele vem com o celular e está filmando. Já vem filmando. Né? Como é que é essa, principalmente em consultórios, né? Mas eu acho que pode acontecer isso também. Acho não, acontece em pronto-socorro. Ele vai filmando Gravar áudio, e né? gravar áudio mesmo sem. Sente- Como é que funciona o consentimento, a questão da gente não saber ou de sabermos? Isso aí é muito interessante. Não existe nenhuma ilicitude do paciente estar gravando, ainda mais dentro do ambiente hospitalar ou dentro do consultório, mas na minha opinião é imoral, né? Existe uma imoralidade ali. Talvez o paciente, quando grava, ele grava quando está gravando no gravador, o médico nem sabe que está sendo gravado, não é? E o médico ele tem a opção de, caso ele perceba, solicitar que seja parado ou registrar no prontuário que aquilo aconteceu. Uhum. Agora, o que eu acho interessante é que o médico ele não pode gravar. O Conselho Federal. Ainda que o paciente dê consentimento. Não, o Conselho tá no Código de Processo Ético, Tá. você não pode gravar, ter uma câmera no seu consultório e grava mesmo com um aviso lá que está sendo gravada. E o som, a voz, você fazer a gravação da conversa. O Conselho não permite essas gravações, Entendi. né? Uhum. Nem por vídeo, nem pro. Nem por- Mas aí não é Código Civil, né? O paciente ele tá lá sobre o Código Civil. Tá. Ele não responde ao conselho, ele não é médico. Entendi. E isso aqui já é uma infração ética. O médico ele já responde pelo Código de Ética, né? Quer dizer, se ele fizer isso, isso jamais vai servir como qualquer tipo de prova. pra alguma Por isso que é Mas importante. serve, né, como prova. A gente utiliza, porque por mais que não seja, né, ali no Não, mas processo, parte Do médico. o paciente utiliza como prova. Como certo? prova. Mas o médico, se utilizar, ele está transgredindo. Ele pode até ser absolvido civilmente numa ação, mas pode Mas ser vai que ele ser- seja eticamente. Aí ele vai ver qual que é o. Qual que é melhor para Meu ele. Deus do céu. Hein? Pois é. Vamos terminar mais alguma dúvida? Não, eu nesse ponto, eu acho que cada vez mais no mundo de hoje,
E é bom o advogado ouvir isso, eu acho que é bom. A gente precisa deles, né? O pessoal me pergunta, às vezes eu falo, gente, é o melhor investimento do mundo, porque deixa na mão deles. Segundo a minha sogra, você tem que ter um filho, um marido, um pai, advogado. Não, é que ela tem a sorte de ter o marido e o filho, os filhos, né? Mas assim, você precisa ter, sabe? Assim, pra pedir um. É bom você sempre ter um advogado e um médico na família. Exatamente. O engenheiro não precisa mais. Engenheiro não, engenheiro não. Mas muito obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final, divulgar as suas redes, a gente vai colocar aqui também para o pessoal te seguir. O João tem postado bastante conteúdo com relação a essa parte aí do direito médico, então sigam ele, sigam a gente também no Instagram da Caveo, @caveotecnologia. Mas se você quiser deixar uma última mensagem aí. Queria agradecer ao convite da Caveo, em especial a vocês, o Doc, né? O Pedro, Dr. Pedro, Doc, a doutora Amanda. Muito feliz de estar aqui com vocês gravando. Eu adoro falar sobre direito médico, é uma paixão que eu tenho. E no mais é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, os ouvintes tiverem mais uma dúvida, a turma que segue a podcast da Caveo, pode entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição para estar esclarecendo e ajudando. Muito obrigado, obrigado pela parceria e tamo junto. Eu Vamos acho que que vamos. teremos mais conversas, com certeza. Vamos, com certeza. certeza. Isso aí. Obrigada, pessoal. Um Tchau, super pessoal. beijo e até o próximo.